histórico, e a Madeira veio aprovada por unanimidade a laurisilva inscrita nas listas do património mundial a 4 de dezembro de 1999. A cidade marroquina de Marrakech fica para sempre ligada à história da Madeira. Em dezembro de 1999, a Floresta Laurisilva foi consagrada Património Mundial da Unesco. O trabalho de pesquisa no terreno iniciou-se em 1992. Foram, ao longo de 3 anos, de uma forma contínua, sistemática, utilizando um método científico de análise à vegetação, inventariámos, medimos, apreciámos toda a área da ocorrência da laurisilva. E todos esses dados foram depois coligidos num livro, num trabalho técnico, que foi apresentado em 1996. O processo não foi fácil. Outros arquipélagos com manchas de laurisilva pretendiam ser incluídos na lista de património mundial. Foi o caso de Espanha. A acontecer a proposta espanhola, a sugestão espanhola, toda a candidatura teria que ser reformulada e a Madeira perderia a dominância, porque a laurisilva madeirense iria ficar incluída num sítio único da laurisilva da Macaronésia, já sob a alçada de Espanha. Portanto, aqui surge um problema político que não era fácil de ultrapassar. Ultrapassado o conflito, a laurisilva foi consagrada Património da Unesco por conter espécies vegetais e animais únicas à escala planetária. Estamos na Ribeira do Inferno, que é um dos acidentes orográficos mais vincados da Madeira e que separa o concelho de São Vicente do concelho do Portonês. Num passado já distante, a ilha exportava madeira retirada da serra. Os lenhadores cortavam as árvores nobres. Essas árvores nobres eram deixadas cair para os leitos das ribeiras e no inverno, com a enchente das ribeiras, as ribeiras arrastavam todas essas árvores para o mar. E então era junto ao calhau que os troncos eram recolhidos para depois o seu aproveitamento. Atualmente, as espécies são protegidas por lei e vigiadas de perto. É o caso do núcleo florestal do Ribeiro Frio. Isamberto aponta algumas árvores, outrora exploradas pelo homem. Temos aqui o vinhate, que é uma árvore também bastante comum na laurisilva. Foi uma árvore muito sacrificada no princípio, há anos atrás, no século passado, e especialmente no século XVIII, devido à sua mobília, ter um tronco com uma madeira muito parecida com o mogno, e era cortada em rolos, depois em chaperões,
e era tudo mandado para a Inglaterra. E até chamavam, aqui na os ingleses chamavam madeira mogno, era o nome vulgar pelos ingleses, madeira mogno. Temos aqui o pau branco e ela cresce sempre com os troncos direitos, sem altos. Eles cortavam, estes troncos eram usados para fazer o fuso nos lagares da vindímia. Tinha o pau grande que era feito de tilho e o fuso, que era a rosca, era feita pela madeira do pau branco. O cedro da madeira é outra árvore que atualmente é bastante rara. Foi uma árvore também muito usada desde o tempo dos descobrimentos, também para fazer mobília, era usado para fazer móveis, camas e até soalho de casas e as traves também dos tetos da casa. Até o teto da ceia, aquelas traves de travejamento que tem no teto da ceia, hoje em dia o teto está lá atualmente, é feito de cedro da madeira. A Laurisilva ocupa 20% da Ilha da Madeira. São cerca de 16 mil hectares de floresta. Predominam as árvores endémicas, o caso do loureiro. É uma árvore que pode atingir até os 20 metros, até mais de 20 metros. E é uma das árvores mais utilizadas pelas pessoas do campo, visto em várias propriedades. Uma delas temos estes rebentos que saem através da parte de base, que é muito usado nas espetadas. Portanto, as pessoas enfiam aqui os bocados de nacos de carne e o passar na brasa, o próprio louro deve ter o gosto na própria carne, e assim deve ter muito usado nessas espetadas. Desde cedo, a população apercebeu-se do interesse medicinal de algumas plantas da Laurisilva. É o caso do azeite de louro, extraído da baga do loureiro. O azeite de louro tem que ser uma calorinha muito pequenininha e há uma receita que as pessoas aqui sabem, penso que sabem, eu sei, também aprendi por aqui, que a dose é assim, o azeite de louro são 9 dias seguidos, uma calorinha de chá, dia em jejum, por dia em jejum, cura algumas doenças do foro interior do organismo. As folhas também são usadas muito na comida, como tempero, para temperar comida, guisados, para carne assada e até para arroz ou semelhas. É muito usado as folhas para tempero. As folhas também têm outra propriedade que é usado para gripes. Portanto, as pessoas quando estão em gripes fazem um chá da infusão das folhas e realmente eu já experimentei isso, uma gripe, aliás, um chá desses, e realmente aquilo é eficaz. Ao fim de 3, 4 dias a gripe desaparece, é tomado de manhã, à hora do almoço e à noite. Gorete encontra nas plantas a cura para quase todos os males. Na minha casa eu não uso chás empacotados, nunca compro. Tenho alguns chás que eu me apeteça, vou ao cantinho das ervas aromáticas e trago segundo as que lá estão. Uma vez faço um chá de uma variedade, outra vez faço de outra já sei as indicações que elas são, consoante nós sentimos, temos uma dor de cabeça, ou uma dor de barriga, ou coisa assim, e então, consoante isso, faço o chá consoante a erva. Se não, quando me apetece, apanho uma qualquer e faço o chá e tomo. Achado do Marques, uma pequena aldeia a norte da Madeira, no concelho de Santana. É agricultora, cá deste sítio, toda agricultora. Sempre fui. Sempre foi. Agora, graças a Deus, estamos mais contentes, porque graças a Deus já temos tempo, matava-se aqui num corral, não se saía daqui.
A população envelhecida vive paredes meias com a Laurisilva. Não troca o contacto com a natureza com o ar poluído dos grandes centros urbanos. Respira-se, sente-se mesmo. Sente-se mesmo. Desde que a gente chega aqui, isso é uma delas de já cheguei ao meu cantinho. Já fui essas serras todas por aí, já passei, já vai freguesias também, da Madeira, já tenho ido estrangeiros, ninguém tem tanto porte. It's called laurel forest, or in Portuguese, Laurisilva, because there are several different species of trees that belong to the Lauraceae family. And just here we have 3 different species. The bay laurel, what is similar to the bay leaf that you use, but it's a species endemic to Madeira and Canary Islands, so Laurus novo-canariensis. But we do use the leaves to give taste to food, and branches, as the branches of the bay laurel, to use as skewers for the espetada, our typical meat dish. A observação de aves é um dos atrativos da Laurisilva. Os turistas procuram no interior da floresta espécies endémicas. Vêm observar o bis-bis, que neste caso é a estrelinha da Madeira, o pombo-trocaz, que são estas duas espécies são duas espécies que só existem na Laurisilva da Madeira, e um grupo grande de lauráceas, de árvores, que não têm a oportunidade de observar, na Macaronésia, não têm a possibilidade de observar, por exemplo, no Reino Unido. We thought it looked a really nice place, and it certainly is. It's fantastic. And while we were here, we thought we'd do some bird watching as well. So we chose the tour, and it's great to see the local birds that only occur on this island. And it's nice to see them protected in this area. And Madeira is a good place to bird watching? Very good, yeah, excellent. There's lots of birds, lots of flowers, insects, all sorts. So yeah, great place to come. É um turista que, à partida, no seu mercado emissor, já estudou, já leu, já sabe o que é que vem procurar. Não é um turista que reserva aqui, chegando ao destino, last minute. É um cliente que já fez o trabalho de casa. Nós não oferecemos como empresa. Existe já outro cliente, que é um cliente que faz o passeio a pé, que é um cliente que gosta de ver o verde, mas não tão em detalhe. Senhor, está tudo bem por aqui? Está tudo. Não altura de contar sementes, não? Tem que ser, é a abelha. E os pombos têm muita parca nesses lados? Já dá alguma. O pombo trocais é a imagem de marca da Laurisilva, considerado um dos exemplares mais antigos da avifauna macaronésica. A presença não é bem-vinda para os agricultores. O pombo trocaz, como o emblema da Laurisilva, não é? Tem a sua importância para a floresta, é um disseminador de espécies da floresta, é sem dúvida uma mais-valia para a própria floresta, para tudo o que nós podemos ver, porque é um emblema e vêm cá pessoas para esse fim, só para ver o pombo trocaz, é tudo um ganho. Se formos a ver a relação com o homem, pronto, aí temos o problema, porque o pombo não mede fronteiras e segue e vai às agriculturas perto do seu habitat natural, que seria naturalmente a Laurisilva, e é lógico que lidar com isto é preciso ter uma gestão muito cuidada. Herculano defende o pombo trocais enquanto vigilante do Parque Natural, mas como agricultor faz questão de manter a espécie afastada dos terrenos cultivados. Através das fitas holográficas, daqueles espantalhos e também de redes. E mais também há um controle seletivo que as florestas vão tendo. Quer dizer, logo que a pessoa, o agricultor, tem perca nas culturas, comunica para as florestas, comunica para o Parque Natural e então
o pessoal das florestas, que é os guardas florestais, vêm fazer um controle, vai abater o pombo precoce. Divide o dia entre o hobby e a profissão, no chão da Ribeira, local marcado pela presença de palheiros próximos à floresta. Esta é a área de parque de paisagem protegida, o chão da Ribeira. E o que você vê aqui neste vale é a floresta. Quem vai com olhos de ver encontra muitas coisas que podem ver e que é muito interessante, desde paisagens que nós pensamos que não está dentro da floresta, e quem não conhece a Ilha da Madeira pensa que não existe, só existe nos outros sítios, mas de facto nós aqui na Madeira temos sítios lindíssimos, desde quedas de águas, desde árvores gigantescas. Silva é também a floresta produtora de água. É uma das principais responsáveis pela captação de água dos nevoeiros e das precipitações verticais. São 3 as grandes razões. A primeira é proteger o solo, faz de chapéu de chuva. Portanto, faz interseção das gotas, as gotas de água da chuva, vêm com energia cinética. E quando chegam ao chão, o impacto faz destruir o solo. Havendo vegetação, a chuva cai de uma maneira mais gradual e com menos energia. Portanto, mantém o solo. Primeira razão. Havendo solo, a água que caia, o solo funciona como uma esponja. A segunda razão é num declive. Você tem os troncos da vegetação, tem os troncos da floresta, e a água ao passar, ao correr, a água do escoamento, a água que vai correr para o mar, diminui a velocidade, infiltra e não se perde toda para o mar. Portanto, ao infiltrar, vai alimentar as reservas subterrâneas. E a terceira razão é captar a água do nevoeiro, que na ausência da vegetação não era captada. A água é transportada por canais ao longo das encostas. São as chamadas levadas, as mesmas que abastecem o posto aquícola do Ribeiro Frio, em plena floresta. Neste espaço faz-se a reprodução de trutas. São águas frescas, transparentes, bastante oxigenadas, e são águas que nunca atingem temperaturas demasiado elevadas. São aqui alguns parâmetros que permitem um bom desenvolvimento deste peixe nas nossas águas. Toda a envolvência, toda esta vegetação consegue criar, digamos, a alimentação propícia a estes peixes, porque isto cria-se uma série de insetos e larvas, muitas vezes ao cair na água, serve de manutenção a estas populações de trutas nesse meio. Poderíamos até dizer que é rica e bastante rica se formos não só os insetos, mas os artrópodes, que englobam um pouco mais os aracnídeos, ácaros e afins. Estes animais, por serem pequenos, servem como base de alimentação a tantos outros. Falamos dos insetos como alimento das aves, falamos como compositores de troncos, de manta morta, portanto, são importantes no fabrico do humus, são importantes como polinizadores, são importantes em tantas vertentes. Portanto, nós temos uma panóplia e o grupo é tão vasto que, como nós sabemos, insetos existem, os que voam, os que rastejam, os que andam no solo, as lagartas. Portanto, se falar de uma floresta densa e rica como esta, sem falar dos insetos, é impossível. A falsa viúva negra é pequena, mas muito venenosa. Fabrica a teia por entre a vegetação em plena floresta. É uma aranha que é uma picada bastante venenosa, tem um veneno bastante forte, um veneno citotóxico, portanto é um veneno que apodrece os tecidos, provoca gangrena. Até no sul da Inglaterra tem havido pessoas que já têm passado os maus bocados, com membros, já houve até amputação de membros, devido à sua picada da aranha. Não é uma aranha agressiva, é uma aranha que morde ocasionalmente, se a gente a pegar, ela morde, e ela defende-se, é uma defesa que ela tem. Geralmente é uma aranha tímida, foge, à primeira vista foge, não é o caso das tarântulas que atacam.
A prática de atividades desportivas acontece no interior da Laurisilva. O cânion é a descida do leito Mãe-Repera, ultrapassando os obstáculos naturais através de técnicas de cordas, como o rapel, saltos ou natação. A Laurisilva é excelente, tanto a nível de paisagem, por causa das árvores e dos musgos, e também ajuda-nos por causa da água. Enquanto que nos outros países, portanto, os rios são mais abertos e são mais ambientes rochosos, aqui na Ilha da Madeira as linhas de água são mais estreitas, por isso que chamam-se ribeiras, e por também estão cobertas com as árvores, os musgos e tudo o que a floresta Laurisilva contém. Um dos problemas ambientais que o cânion nos pode trazer tem a ver com a dispersão de espécies invasoras dentro da floresta, em lugares muito remotos da floresta, porque muitas vezes o turista ou a pessoa que vai fazer o canyoning não sabe deste problema, desta problemática, e pode inadvertidamente levar as plantas consigo, ou porque são bonitas, ou porque por outra razão qualquer, para lugares muito remotos. A classificação de património mundial traz responsabilidades acrescidas. Qualquer cidadão do mundo pode denunciar irregularidades na gestão da Laurisilva. As plantas invasoras são uma ameaça grave à floresta. Não forem controladas rapidamente, se não houver uma ação de campo eficaz com princípio, meio e fim, poderá pôr em causa a integridade da Laurisilva. E eu refiro-me à bananilha, ao roca de Vênus, nos Açores tem o nome de conteira, ao Pittosporum, que é um arbusto altamente invasor originário da Austrália, e ao maracujá banana, que fugia de terrenos de agricultura. Porque não há capacidade de intervir em toda a Ilha da Madeira, porque a Laurisilva tem uma área enorme, e é impossível intervir em todas essas áreas. Então o que nós fazemos são intervenções cirúrgicas naqueles lugares que são mais preocupantes. Esta floresta ainda tem muito para dar à Madeira. Nós falamos tanto em alterações climáticas, que nos trazem tempestades a qualquer momento. E a segurança que estas florestas nos trazem é uma coisa de um valor incalculável. Olha, eu arriscaria a dizer que os desafios que se colocam 15 anos depois são aqueles que se colocavam na altura da atribuição do galardão. Fundamentalmente o que interessa para uma florestas destas, para uma área como a Ilha da Madeira, o que interessa fundamentalmente é compatibilizar a presença da Laurisilva com a presença humana. É bom, Nossa Senhora, quando está muito salavismo, vamos para debaixo das árvores, gozar aquela sombrinha saborosa. Uma sombrinha toda saborosa debaixo das árvores. É muito bom, é muito bom.